1 Reis, do capítulo 8 ao capítulo 11. Então congregou Salomão diante de si em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes das casas paternas, dentre os filhos de Israel, para fazerem subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca do pacto do Senhor. De maneira que todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E tendo chegado todos os anciãos de Israel, os sacerdotes alçaram a arca, e trouxeram para cima a arca do Senhor, e a tenda da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia na tenda. Foram os sacerdotes e os levitas que os trouxeram para cima. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se ajuntara diante dele, estavam diante da arca, imolando ovelhas e bois, os quais não se podiam contar nem numerar pela sua multidão. E os sacerdotes introduziram a arca do pacto do Senhor no seu lugar, no santo dos santos da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e cobriam por cima a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas se viam desde o santuário diante do Santo dos Santos, porém de fora não se viam, e ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o Senhor fez pacto com os filhos de Israel, ao saírem eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrarem, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: O Senhor disse que habitaria na escuridão. Certamente edifiquei uma casa para a tua morada, assento para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação ficou em pé. E disse Salomão: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu a palavra que disse. Desde o dia em que eu tirei do Egito o meu povo Israel, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para se edificar ali uma casa em que estivesse o meu nome. Porém escolhi a Davi, para que presidisse sobre o meu povo Israel. Ora, Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai: Quanto ao teres proposto no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa. Porém teu filho, que sair de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. E o Senhor cumpriu a palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como falou o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E ali constituí lugar para a arca em que está o pacto do Senhor,
que ele fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Depois, Salomão se pôs diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel e, estendendo as mãos para os céus, disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima no céu ou embaixo na terra, que guardas o pacto e a benevolência para com os teus servos que andam diante de ti com inteireza de coração, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste ao dizeres: não te faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que o céu, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Contudo, atende à oração de teu servo e à sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve tudo o lugar da tua habitação no céu. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar nesta casa, ouve, então, do céu, age e julga os teus servos, condena ao culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder, e justifica ao reto, retribuindo-lhe segundo a sua retidão. Quando o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se eles voltarem a ti e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas a ti nesta casa, ouve, então, do céu, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna a levá-lo à terra que deste a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem, voltados para este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, ouve, então, do céu, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Se houver na terra fome ou peste, se houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se o seu inimigo o cercar na terra das suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver, toda oração, toda súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um
a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve, então, do céu, lugar da tua habitação, perdoa e age, retribuindo a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração. Pois só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também quando o estrangeiro, que não é do teu povo Israel, vier de terras remotas por amor do teu nome, pois ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido. Quando vier orar voltado para esta casa, ouve do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel, e saibam que, pelo teu nome, é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho por que os enviares, e orarem ao Senhor, voltados para a cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve, então, do céu a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, longínqua ou próxima, se na terra onde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e procedemos perversamente, cometemos iniquidade. Se voltarem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os tenham levado em cativeiro, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para a cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve, então, do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Perdoa todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes alcançar misericórdia da parte dos que os levarem cativos, para que se compadeçam deles, porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro. Estejam abertos os teus olhos à súplica do teu povo, e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires sempre que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, os separaste dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança, como falaste por intermédio de Moisés, teu servo, quando o tiraste do Egito nossos pais. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou em alta voz a toda a congregação de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Não falhou nem sequer uma de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, como foi com nossos pais.
Não nos deixe, nem nos abandone, mas incline a si os nossos corações, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus preceitos, que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que defenda ele a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, como cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Então, o rei e todo o Israel com ele ofereceram sacrifícios perante o Senhor. Ora, Salomão deu, para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, o rei santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali ofereceu o holocausto e a gordura das ofertas pacíficas, porque o altar de bronze que está diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem o holocausto, a oferta de manjares e a gordura das ofertas pacíficas. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa, e todo o Israel com ele, com grande congregação, vinda desde a entrada de Amate e desde o rio do Egito, perante a face do Senhor, nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias ao todo. E no 8º dia despediu o povo, e todos bendisseram ao rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Sucedera, pois, que, tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto lhe aprouve fazer, apareceu-lhe o Senhor segunda vez, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste perante mim. Santifiquei esta casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ora, se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com equidade, fazendo conforme tudo o que te ordenei, e guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a teu pai Davi, dizendo: Não te faltará varão sobre o trono de Israel. Se, porém, vós e vossos filhos de qualquer maneira vos desviardes e não me seguirdes, nem guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, curvando-vos perante eles, então exterminarei a Israel da terra que lhe dei, e a esta casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar,
pasmará e assobiará, e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E lhe responderão: é porque deixaram ao Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e perante eles se encurvaram, e o serviram. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Ao fim dos 20 anos em que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste, e ouro segundo todo o seu desejo, deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. Irão, pois, saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? De sorte que são chamadas até hoje terra de Cabul. Irão enviar ao rei 120 talentos de ouro. A razão da leva de gente para trabalho forçado que o rei Salomão fez é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também Azor e Megido e Gézer. Pois Faraó, rei do Egito, tendo subido, tomara a Gézer e a queimara a fogo, e matando os cananeus que moravam na cidade, deram-a em dote à sua filha, mulher de Salomão. Salomão edificou Gézer, Bet-horon, a Baixa, Baalate, Tamar no deserto daquela terra, como também todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros, e tudo o que Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra de seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos, que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão lhes impôs tributo de trabalho forçado, até hoje. Mas dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, e seus servos, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão lhe edificara. Então ele edificou Milo. E Salomão oferecia 3 vezes por ano holocaustos e ofertas pacíficas sobre o altar que edificara ao Senhor, queimando com eles incenso sobre o altar que estava perante o Senhor, depois que acabou de edificar a casa. Também o rei Salomão fez uma frota em Ezion-Geber, que está junto a Elote, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão mandou com aquela frota, em companhia dos servos de Salomão, os seus próprios servos, marinheiros que conheciam o mar, os quais foram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e trouxeram ao rei Salomão. Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, no que concerne ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva,
com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. E, tendo-se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que tinha no coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, as funções e os trajes dos seus servos, e os copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefata, e disse ao rei: Era verdade o que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Contudo, não acreditava, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Porquanto o Senhor amou Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para executares juízo e justiça. E deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais apareceu tamanha abundância de especiarias como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também a frota de Irão, que de Ofir trazia ouro, trouxe dali madeira de almugue em quantidade e pedras preciosas. Desta madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Não se trouxe nem se viu mais tal madeira de almugue até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que lhe dera espontaneamente, da sua munificência real. Então voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Ora, o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que vinha dos vendedores ambulantes, e do tráfico dos negociantes, e de todos os reis da Arábia, e dos governadores do país. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido. De 600 siclos de ouro mandou fazer cada pavês. Do mesmo modo, fez também 300 escudos de ouro batido. De 3 minas de ouro mandou fazer cada escudo. Então, o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha o trono 6 degraus, e o alto do trono era redondo pelo espaldar. De ambos os lados tinha braços junto ao assento, e 2 leões em pé junto aos braços. E sobre os 6 degraus havia 12 leões de ambos os lados. Outro tal não se fizera em reino algum. Todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia nenhum de prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha estimação alguma. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis,
como a de Irão. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis voltava, trazendo ouro e prata, marfim, bugios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Cada um trazia seu presente: vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Isso faziam cada ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os distribuiu pelas cidades dos carros, junto ao rei em Jerusalém. E o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros tantos em abundância como os sicômoros que há pelas campinas. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Coa. Os mercadores do rei os recebiam de Coa por preço determinado. E subia e saía um carro do Egito por 600 siclos de prata, e um cavalo por 150. E assim, por intermédio desses mercadores, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não ireis para elas, nem elas virão para vós, pois perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Pois sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E seu coração já não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim, fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir, como fizera Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Disse, pois, o Senhor a Salomão: porquanto houve isto em ti, que não guardaste o meu pacto e os meus estatutos como te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Todavia, não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho.
por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que escolhi. O Senhor levantou contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu, o qual era da estirpe real de Edom. Porque sucedeu que, quando Davi esteve em guerra contra Edom, tendo Joabe, o chefe do exército, subido a enterrar os mortos e ferido a todo varão em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo o Israel, até que destruiu a todo varão em Edom. Hadade, que era ainda menino, fugiu para o Egito com alguns edomeus, servos de seu pai. Levantando-se, pois, de Midian, foram a Parã, e tomando consigo homens de Parã, foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual deu casa a Hadade, proveu-lhe a subsistência e lhe deu terras. E Hadade caiu tanto em graça a Faraó, que este lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã da rainha Táfnis. Ora, desta irmã de Táfnis nasceu a Hadade seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate esteve entre os filhos do rei. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse a Faraó: Deixa-me ir, para que eu volte à minha terra. Perguntou-lhe Faraó: Que te falta em minha companhia, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: Nada. Todavia, peço que me deixes ir. Deus levantou contra Salomão ainda outro adversário, Rezon, filho de Eliadá, que tinha fugido de seu senhor Hadadézer, rei de Zobá. Pois ele ajuntara a si homens e se fizera capitão de uma tropa, quando Davi matou os de Zebá, e indo-se para Damasco, habitaram ali, e fizeram-no rei em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto além do mal que Hadade fazia, detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Também Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zeruá, levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrado a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem forte e valente, e vendo Salomão que este mancebo era laborioso, colocou-o sobre toda a carga imposta à casa de José. E sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e os dois estavam sós no campo. Então Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma estes 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Ele, porém, terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemós, deus dos Moabitas,
e a Milcom, deus dos amonitas, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, e para guardarem os meus estatutos e os meus preceitos, como o fez Davi, seu pai. Todavia, não tomarei da sua mão o reino todo, mas deixá-lo-ei governar por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e to darei a ti, isto é, as 10 tribos. Todavia, a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome. Então te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como o fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como o fiz para Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém este se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, onde esteve até a morte de Salomão. Quanto ao restante dos atos de Salomão, e a tudo o que ele fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos Atos de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo o Israel foi 40 anos. E Salomão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.